Flamengo vence concorrência e contrata lateral do Ceará. Lateral do Flamengo não deve renovar seu contrato. Flamengo faz nova proposta por Everton Cebolinha. Essas e outras você confere agora aqui no seu canal do Mr. Mengão. Bora lá! Pessoal, muito boa tarde. Vamos começar logo com aquelas rapidinhas que é pai, bola é vapt-vupt, né? Vamos lá. Pessoal, cerca de 9.124 rubro-negros, 8.478 pagantes foram ao jogo Flamengo 3-0, o que colaborou para que o Flamengo lucrasse quanto à sua bilheteria. Diferente da primeira rodada, onde foi o mandante no Luso brasileiro, ele teve um prejuízo de R$ 166 mil, com 3.116 presentes e 2.931 pagantes. Nesse jogo de quarta-feira, o Flamengo lucrou R$ 22.282, enquanto o Boa Vista, que não teve despesas com o exame antidoping, embolsou R$ 18.355. A renda bruta foi de R$ 275.763. Os ingressos custaram entre R$ 20 e R$ 80. Pela segunda rodada contra o Volta Redonda, também no Raulino de Oliveira, mas como visitante, o Flamengo teve também um prejuízo de R$ 28.316. Pessoal, desde o primeiro contato no Ninho do Urubu, Paulo Souza fez um pedido surpreendente para os dirigentes do Flamengo. Nesse sentido, o português pediu para que se instalasse um telão à beira do campo no CT. Com o auxílio da tecnologia, o treinador ele conseguiu apresentar um dinamismo no Ninho do Urubu jamais visto antes. Além disso, a comissão técnica também obtém uma espécie de telão de bolso, versão de bolso, que usa durante as partidas. Em proporções menores, é claro, a tecnologia também ajuda o Paulo Souza durante a partida. Que coisa legal. Sendo assim, no intervalo da partida contra o Boa Vista, o Mister, com o auxílio de imagens do primeiro tempo no mini telão, ajustou alguns aspectos da equipe. Muito legal, é outro patamar. Pessoal, nessa sexta-feira, o lateral direito Lucas Vieira assinou contrato de formação por 3 temporadas com o Flamengo, que venceu a concorrência pesada do Palmeiras e acertou a contratação do jovem de 14 anos que se destacou nos Carioca Sub-15 pelo Bangu em 2021. Lucas Vieira nasceu em Fortaleza, Ceará, e iniciou a carreira nas categorias de base do Ceará, onde jogou 3 anos até ser emprestado para o Bangu. A informação foi dada pelo Flabase. O Flamengo adquiriu 70% dos direitos econômicos do jogador, com os 30% restantes pertencendo ainda ao Ceará. Apesar do valor da transação não ter sido revelado, pessoal, existe uma cláusula nesse contrato que permite o Flamengo comprar os direitos do jogador que pertence ao Vozão, com um valor pré-fixado entre as duas partes. O clube cearense fez um jogo duro para liberar o Lucas, mas o gerente de base do Flamengo, Luiz Carlos, não jogou a toalha e conseguiu acertar a contratação do lateral direito. O Carlos Novaes, também gerente de transição de jogadores da base para os profissionais, também teve um papel fundamental na vinda do jogador, sobretudo na negociação com os pais dele. O Lucas Vieira chega para reforçar o Sub-15 do Flamengo. Entre várias qualidades, o lateral se destaca bastante nas cobranças de falta. Muito bom. Bora outra aqui. A CBF já decidiu e parece não abrir mão de paralisar o Brasileirão durante as datas FIFA em 2022. Mais uma vez, o Flamengo se vê desfalcado com alguns dos principais jogadores do seu elenco em até 5 rodadas do Brasileirão. Com a divulgação pela CBF do calendário de jogos do Brasileirão, o mais querido já sabe os adversários que irá enfrentar nessas datas. Em junho terão 3 datas, 2, 9 e 14, e que são reservadas para os amistosos da seleção. E em setembro serão 2 dias, 22 e 27. A CBF ela ainda não detalhou a tabela, mas já está decidido que vai ter rodada do Brasileiro nas datas FIFA e ponto.
Dessa forma, o uruguaio Arrascaeta e o chileno Isla e os brasileiros Everton Ribeiro e Gabigol devem com certeza desfalcar o Flamengo, porque são figurinhas carimbadas nas convocações das suas respectivas seleções, não é isso? O primeiro jogo do Flamengo pelo Brasileirão 2022 vai ser contra o Atlético Goianiense fora de casa. Ainda não tem data confirmada, pode ser no dia 9, 10 ou 11 de abril. Vamos aguardar. Outra aqui, os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Essa é engraçada, eles decidiram por unanimidade acabar com aquela regra que limitava o número de trocas de treinadores durante a competição. A medida foi tomada durante o Conselho Técnico dos times para a edição de 2022 do torneio. No encontro, o presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, pontuou que a regra não vinha sendo cumprida, já que boa parte das trocas dos técnicos estava sendo feita em comum acordo, para que os clubes não caíssem na regra. A partir disso, os representantes optaram por acabar com a tal lei e a tal limitação. De acordo com a norma criada no ano passado, cada clube só poderia demitir o seu técnico uma vez e cada treinador só poderia pedir demissão uma vez. Quem pedisse a segunda vez ficava impedido de treinar na mesma competição. A decisão em comum acordo não entrava na regra e era por aí que as coisas estavam acontecendo. É o famoso jeitinho brasileiro. Pessoal, o time milionário do Real Madrid, ele quer contratar o Matheus França, de 17 anos, e o Endrick, de 15 anos, do Palmeiras. E está disposto a pagar até 45 milhões de euros, cerca de 272 milhões de reais pelos garotos. As propostas devem ser feitas em breve. O lateral direito chileno Maurício Isla, contratado em agosto de 2020, ele tem sido a primeira opção para a sua posição no elenco. Mas não agrada a maioria da torcida, que prefere ver o garoto Mateuzinho na lateral direita. Conforme apurado, o Isla pode não seguir no Flamengo ao final da temporada. O empresário do Isla confirmou que o jogador vai cumprir o seu contrato com o Flamengo e que a diretoria rubro-negra ainda não procurou o profissional para discutir a sua renovação. O Isla tem 33 anos e ganha 555 mil reais por mês. Em recente pesquisa no Bola VIP, Isla ou Mateuzinho, deu Mateuzinho 80% e Isla 20%. Resultado arrasador. Pessoal, nessa viagem da dupla dinâmica à Europa, pode ser também acertada a venda do lateral esquerdo Ramon, que interessa a vários times europeus, inclusive ao Benfica. O Braz e o Spindle, eles esperam propostas oficiais para avaliar o futuro do atleta, que é muito querido pela nação, que já o pede como reserva imediato do Felipe Luiz e não o René, que está prestes a ser negociado aí, inclusive o Santos está de olho nele. O Flamengo pede pelo lateral Ramon 7 milhões de euros, cerca de 42,4 milhões de reais. Envolver o Ramon numa possível negociação com o Cebolinha também está fora de cogitação. Em recente pesquisa feita pelo Bola VIP, a venda de Ramon ficou 50-50. Outros querem e outros não querem. Aí ficou um empate técnico. E você, meu amigo, minha amiga flamenguista, você já deixou aquele like para fortalecer o nosso canal? Eu agradeço sinceramente. E para você que ainda não é inscrito, vamos lá, é muito fácil. Aperta esse botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscrever-se. Aperta o sininho aqui em cima para você receber todos os vídeos em primeira mão quando eu postar. Faça o seu comentário e deixa aquele like. Valeu? Bora lá para as notícias. Pessoal, o Flamengo vai fazer uma nova proposta pelo Cebolinha, Dessa vez, o mais querido vai oferecer 79 milhões por 70% dos direitos do atleta, com valor extra por metas alcançadas pelo jogador. Na primeira proposta enviada pelo Flamengo, o Ramon seria uma moeda de troca, Mas dessa vez não. Cebolinha é um pedido direto do Paulo Souza e uma reunião presencial em Lisboa deve acontecer nos próximos dias com o Marcos Braz e o Spindle, O Benfica, no entanto, não deve facilitar a negociação, visto que a janela de transferências europeia, ela se fechou agora, E o clube não vai conseguir repor a saída do Cebolinha. O Flamengo tem até 12 de abril
para contratar jogadores, pois é quando a nossa janela fecha para essas contratações de jogadores. A estratégia rubro-negra passa diretamente pela vontade do Cebolinha, o que faria oferecer uma extensão de 1 ano de contrato com os portugueses, visando a cessão por empréstimo, né? Nesse cenário, o atacante aceitaria ampliar gratuitamente o vínculo até o fim de 2026, para que o Benfica não tivesse nenhum tipo de prejuízo no seu patrimônio. Em resumo, pessoal, o Everton Cebolinha ele iria oferecer aos portugueses mais 1 ano de contrato que ia ser cumprido agora no Flamengo, que ainda pagaria por esse empréstimo de 1 ano, né? É a alternativa encontrada entre as partes para que a negociação avance sem necessidade de um alto investimento, principalmente pelo Flamengo, na compra do jogador. Bom, pessoal, por hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um ótimo fim de tarde para nós. E não se esqueçam de deixar aquele like maneiro. Isso ajuda demais o nosso crescimento. Valeu? Um grande abraço para você que ficou comigo até aqui. E bola para frente, porque aqui é Flamengo na veia.